Livro, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 4, ao partir do versículo 1. Romanos, capítulo 4, verso 1. Ele é no Novo Testamento, para frente de Atos dos Apóstolos, aí tem ele, terminando Atos dos Apóstolos. Achou, irmão Guerino? Achou? Então, é capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Achou? Tá bom. Então Paulo diz assim: Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então, Paulo aqui, ele confirma seu argumento de que a justificação, ela vem pela graça divina, na qualidade da fé viva em Cristo. A fé viva em Cristo não é fé morta. O que quer dizer fé morta? Fora de Cristo, sem nenhuma obra. Porque se a fé estiver nas obras, então ela está fora de Cristo. Se a fé estiver em religião, então não está em Cristo. Então a fé tem que ser totalmente em Cristo. As obras é depois, é consequência de uma fé verdadeira. Então ele fala que mediante um olhar para a vida de Abraão, na posição de pai da fé dos judeus, Abraão, do Antigo Testamento, ensina que Deus justifica o pecado e salva pelo princípio da fé. O princípio da fé. Já começando desde Abraão. Abraão creu em Deus. Ele fala: Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Então nós vemos aqui que ele alcançou, foi mediante a fé. Então o pecador, ele salva pelo o princípio da fé, e não pelas obras, ou mérito de obras, que tem muitos que dá muita ênfase nas obras da lei. Fala que precisa ter fé, mas também ter as obras. Não, é inteiramente pela fé. Você vai querer fazer obras primeiro, para depois alcançar a salvação? Não, não alcança. Ele fala, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar. Ele tem de que se gloriar diante de quem? Que aqui fala, mas não diante de Deus. De quem é esse um? De quem? Que ele pode gloriar. Ele falou, mas não, ele tem de que se gloriar, mas não diante de Deus.
Diante de quem vocês acham? Os homens. Dos homens. De nós, dos homens. Mas não diante de Deus. Porque se ele é o patriarca da fé, Abraão. Agora, Abraão, quando a pessoa é justa, vamos usar o exemplo do irmão Félix. O irmão Félix, ele pode gloriar diante de nós, porque de tudo que ele faz de bom, mas não diante de Deus. Ele fala, eu mereço o inferno, todos nós merecemos o inferno. Então quer dizer que adiante aos olhos de Deus ninguém é bom, né? Pode ser um melhor do que o outro nesse sentido, de obras, de frequência na igreja. Tem uns que você pode contar com eles, né? Vou abrir a porta do salão, então aquele irmão eu vou ver ele aqui, ó. É muito raras vezes aquele grupo se você não vê, pode contar. Então, quer dizer, por exemplo, vamos usar para uma ilustração. Esse grupo pode gloriar pelos outros. Eu frequento mais a igreja, os cultos. Só que não posso gloriar diante de Deus. Diante de Deus, não. Diante de Deus, todos nós somos falhos. Somos falhos. Porque nós somos pecadores. Então, Abraão, ele pôde se justificar diante de nós, seres humanos, mas não diante de Deus. Diante de Deus é outra coisa. O homem que faz de sua fé, confiando nas obras, ele não chega ao arrependimento. Aí que está a diferença. Enquanto a pessoa está confiando na fidelidade dele, na obediência dele, ele não arrepende. Ele não vai arrepender dos pecados dele, ele vai lutar para fazer boas obras, para ver se um dia ele chega à salvação. Se ele chega a um ponto que acha que Deus, que ele merece os céus pelas obras que ele fez, pelas caridades que ele fez. Como tem um membro na igreja de Bauru, um irmão lá, quando ele pregava, ele usava essa expressão: atravessar o ceguinho na rua, o cego. Quantas vezes eu atravessei o cego na rua? Então Deus vai me dar uma recompensa, um lugar no céu. Muitos confiam em obras. Outros que eu faço isso, eu sustento bem a igreja, eu faço. É bom ter isso, mas não confiando nisso. Aí não chega o arrependimento dos pecados. Não vai haver renúncia do seu próprio eu. O problema é o eu. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou bom. Frequento a igreja. Nasci crente. Tem muitos que dizem assim. Eu nasci no lar cristão. Eu conheço o evangelho desde que eu nasci. Já nasci. Meus pais eram crentes. Já cresci no lar evangélico ouvindo falar das coisas de Deus. Pode crescer, pode crescer. Dizem que filho de peixe, peixinho é. Mas filho de crente, crentinho não é. O que é? Deixa aqui, não vamos mencionar. Então Abraão nada tinha do que vangloriar-se em sua obediência a Deus, mas sim pela fé que ele tinha no Senhor. É muito diferente. Ele tinha uma fé que ele tinha no Senhor, ele obedeceu pela fé. Já ouvi aqui a oração aqui, hoje já ouvi outra apresentar falando assim, aqueles que estão esfriando na fé. É triste isso, é duro isso, você enfraquecendo na fé, fracassando no amor, porque tem muitos que não têm condições mesmo de frequentar os cultos, mas outros têm. Agora no dia do Senhor, no encontro com Jesus, aí não tem desculpa. Não mediante guarda de lei, que ele foi contado como justo. Pode alguém esperar lá em Tiago, capítulo 2, versículo 21, para depois ler. Então, Tiago também ele destaca Abraão como exemplo de alguém
que demonstrou a sua fé, uma verdadeira fé, por meio de sua obediência ao Senhor. Achou Tiago já, irmão Antônio? Ah, porque eu vi você aberto olhando para mim. Quem achou pode ler. É Tiago, capítulo 2, 21. Ele vai falar de Abraão lá. Tiago, olha, está lá na frente. Posso ler? Pode. Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar por seu filho Isaque. Então veja só, ele está falando, ó, porventura, ele falou, ó, porventura, o nosso pai Abraão, Tiago falando inspirado pelo Espírito Santo, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Que obra de obediência? Fala, meu Paulo. Uma obra de obediência tremenda. Vocês imaginam só? Que obra, por isso que ele fala aqui, ó. Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, ele foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Mas para ele fazer isso, é a fé que ele teve. Pode falar. Então, ele teve um filho depois de, Na velhice, 100 anos de idade mais ou menos, a mulher 99. alguém foi lá e falou que esse filho ia nascer. E aí depois esse filho nasce e cresce em alguém dizendo que tem que sacrificar esse filho. E ele acreditou no Deus que deu aquele filho para ele na velhice, não tinha poder para, se quisesse, fosse para Abraão, ele ia ressuscitar a vida de novo. Vocês lembram, nós não vamos lá? Vocês lembram que ele disse, olha, ele tinha tanta fé, porque quando ele ia, ele tinha um servo dele, não tinha que ir junto? O que ele falou? Ele falou para o servo dele, ele ia indo para fazer. Isaque, olha, pensando seu filho indo. Quando Isaque arrumando lenha. Mas antes ele falou uma coisa para o servo dele. Quem lembra? O que ele falou? A fé que ele tinha já pegou aí. Ele não falou que nós vamos logo. Oi? Nós voltaremos, mais ou menos isso. Ele falou, nós voltaremos. Nós vamos ali e já voltaremos. Ué, se ele não tivesse fé, ele acreditava que Deus, ele ia fazer, que Deus pediu o filho dele, mas Deus ia ressuscitar, ia dar o filho dele. Porque falou, ele, o filho dele, estava em 2. Foi. Aí depois, junto com o filho, imagina só, cortando lenha, no mato assim. Diz, rapaz, agora tem a lenha, tem. A resposta para o filho, meu pai, onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Senhor, cadê? Não, Deus proverá. Não tem, por isso que tem aquele hino. Deus proverá. Deus proverá. E Deus proveu aquilo. Aí depois, não tinha, ele foi pôr o filho dele. Quando, imagina, ele fala, então com o facão, o cutelo, fala. O facão que ele ia descer para degolar. Amarrou tudo. E vai amarrar um filho hoje para ver. Isso vai lá, sai perna para quem tem. Só se pega ali direito. Pus perna e tudo, né? Não. Como é que ele entendendo? Isso é milagre de Deus. Fé. E na hora Deus falou, aí o Senhor falou, não faz. É que ele olhou o cordeiro ainda amarrado ainda, não é? Enroscado pelo chifre. Preso, pronto. Então, bem, agora me diga uma coisa. Deus não pede para nós hoje, como pediu para Abraão. O que ele pede para nós oferecer hoje a ele, sacrificar o quê? O nosso coração, a nossa vida. Ele pediu para Abraão entregar o filho dele para ele. E hoje ele pede para nós dar o coração. Tem um hino, fala, dá o teu coração. Dá o teu coração para Jesus hoje, meu amigo, meu irmão, mais ainda, a sua vida. Sacrifica
sei se foi hoje ou ontem que estudamos, falamos assim que passatempo, às vezes, cuidado com o passatempo. O cristão está passando muito tempo, o tempo passa rápido, perdendo tempo. Foi hoje, né, Isaías? Pois que diz as Escrituras? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Mas precisa o quê? Precisa que o pecador creia no testemunho de Deus a respeito de seu Filho amado. O homem que crê não só é declarado justo, olha, que crê, como também se faz um filho e herdeiro de Deus dos céus. Passar a herdar o reino de Deus, os céus. A Bíblia quer só acreditar no que ela fala e crer, sem mérito algum. Pior que nós não merecemos da nossa parte. Nós não merecemos. Agora, vocês acham que nós merecemos o que nós temos? Nós merecemos viver? Nada. A comida que nós comemos, nós não merecemos, é tudo Ele que dá. Ah, mas eu trabalhei, eu comprei, eu paguei. Escuta, mas quem é que deu o recurso para você comprar? Quem é que deu a força, a saúde para você mover os seus braços, suas pernas e trabalhar no seu serviço para adquirir? É Ele. Se Deus não der saúde e deixar uma pessoa enferma, deficiente, como é que você vai mover a cama? Dá graças a Deus por ter perna, por ter saúde, para trabalhar e depois, em gratidão, servir a Ele. Falou, hoje eu vou na igreja, com prazer, com alegria, cantar o hino. Deus proverá. Ele proverá tudo para nós, basta nós crermos nele. Ó, 4. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dádiva. Agora vê uma coisa. Aquele que faz qualquer obra, uma obra de caridade, uma obra boa, faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dádiva. Por quê? A obra é um prêmio, é um presente que Deus, Ele está te pagando, está recompensando um dia lá com galardão. Ele nos recompensa. As obras nossas não é de graça para nós fazemos. A salvação ela é totalmente de graça, mas as obras, então aí Deus recompensa. As obras valem ouro, ou vale pedras preciosas. Que mais que vale preciosa? Prata. Agora vai caindo. Madeira. O que é madeira? Feno, palha. Se a obra for palha, ela queima. As obras nossas vão ter que ser provadas pelo fogo. Os outros passam pelo fogo, mas a madeira queima. Então, por isso, é um princípio geral que o galardão é ganho em troca de trabalho. Nós trabalhamos para ele, e não recebido como uma dádiva, como dom, como presente. Imagina só, se você vai dar um presente para a pessoa, não tem até esse sistema, costume, você vai e compra um presente, vai numa loja, você falou que é presente, não precisa nem falar mais nada. A vendedora já fala, é presente para alguém? É. O que ela faz? Ela arranca o preço, né? Ninguém precisa saber. Imagina você dar um presente para alguém e perguntar quanto que é, quanto que você pagou. E o presente tem outra coisa. O doador do presente, o que ele fica contente? Quando ele dá, a pessoa abre na hora, vai te chamar. Quando eles dão presente para os nossos netos, nossos filhos, eles ficam loucos. Já pegam rápido, fica aquela loucura, qualquer coisinha que dá para eles.
Qualquer coisa. Já acostumado a ganhar presente. Já está esperando. E onde vai parar isso? Tem um monte, tem, mas qualquer coisinha que dá, ele fica alegre. E nós também. E Deus se alegra quando o cristão, os filhos dele, ama mais ele, mostra amor ao próximo, à sua igreja, faz obras, boas obras. Então Deus não deve a sua graça da salvação a ninguém. Dizer que nós recebemos salvação porque ele devia para nós, Deus tem obrigação de nos salvar. Ele que põe no mundo, quanta gente diz isso, eu não pedi para nascer. Meu pai tem que sofrer, eu não pedi para nascer. Não, ninguém pediu para nascer. Ele não deve a salvação para ninguém. Nós que precisamos fazer ou trabalhar para se salvar é somente crer. Então a fé, ela é trabalhada. A fé na pessoa não aceita Cristo tão fácil, irmãos. E eu frequentei tempo a igreja, acho que uns 2 anos ou mais. Desde lá do sítio. O Carlito fazia culto lá no sítio. Por quê? Para atingir eu e os meus cunhados, na família. O Guerino, né? Vizinho do Guarino, Pagamiço, perto. A turma. Então, eles iam lá. O irmão Félix fazia o apelo, eu sentava na área e fazia o apelo. E eu odiava o apelo. Parecia que era para mim. Ele fazia assim, vai escolher Jesus ou Barrabás? Quem quer crucificar, Jesus ou Barrabás? Então eu ficava no canto da área só de, assim, sabe? Não tinha coragem de encarar. E foi. Então eu entendo o apelo, eu maneiro. Tem gente que faz apelo em todos os cultos. Eu acho que o apelo deve ser para ser espontâneo. A mensagem já faz um apelo para a pessoa aceitar Jesus. Para ele abrir um pouco mais os olhos. Então, embora a fé tivesse sido um ato de Abraão, em nada esse ato contribuiu para a justiça humana. Somente a justiça de Cristo, o sacrifício de Cristo, que não fez na cruz. Que sacrifício que nós fazemos? Não é sair das nossas casas. Aqui eu não faço sacrifício, eu moro aí pertinho. E lá em Bauru, os irmãos, lá em Bauru, longe, a igreja lá é longe, andar demorava. Quando eu não tinha carro, ia de ônibus, né? Ia de a pé até uma altura. Quantas vezes saía lá da Bela Vista, descia até lá na Rodrigues, lá no ponto de ônibus, para tomar um ônibus. Semana, cansado. A gente vinha e frequenta o culto. Interesse, não gostava de ir na igreja, ir nos cultos. Ia com amor. Agora, você imagina só. É o sacrifício de Cristo. Esse sacrifício não paga pecado. Nesse sentido, se a fé é como um instrumento da justificação, ela envolve a atividade, obras humanas. A fé que envolve, a fé que você tem uma fé em Jesus, você quer fazer obras, boas obras. Mas não é meritória. É por a graça vinda de Deus em Cristo Jesus, que foi imputada a Abraão e não conquistada por ele em troca de sua obra, dele oferecer o seu filho Isaque. Não foi. Abraão já era temente a Deus. Deus não fez para provar Abraão, porque ele sabia. Qualquer um de nós. Deus, quando ele provou, para servir de exemplo para a descendência, para nós. E nós também, ele prova a nós para outros.
Então, mas, o versículo 5, mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então ele vai lá, aquele que não pratica, olha bem, mas para aquele que não pratica, mas ele crê naquele que é Deus, que justifica o ímpio. Quando fala ímpio, é porque é aquele que não tem salvação. Então ele crê naquele que justifica o ímpio. Ele faz que o ímpio seja justo. Quando crê, quando aceita. Aí fala aqui, ó, a sua fé, a fé que ele teve em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, ela é imputada como justiça, ela é colocada, atribuída a dele como justiça, mas não justiça dele, justiça do Filho de Deus. Então ele está falando daquele que não confia nas obras para a salvação, mas crê no Senhor, na sua obra crucial de morte de cruz. Como que vamos crer? É uma pergunta. É por fé em Cristo. Por fé em Cristo. Que somos salvos da morte eterna. Da morte eterna. Sabe o que é a morte eterna? Separação de Deus. Eterno. Ficar eternamente separado de Deus. Depois que estiver lá, depois que partir dessa vida, aí ele vai a lembrar bem. Quanta vez ouvi, quanta vez me falaram. Aí ele vai crer. Deus, ele atribui a justiça somente à base da fé em Cristo. E a sua obra terminada. Jesus terminou a obra, ele começou do começo até o fim, ele terminou a obra na cruz. De uma vez por todas e por todos. Todos têm chance de salvar, todos têm oportunidade, Deus dá a oportunidade, todos têm essa oportunidade para arrepender. Que é a oportunidade? Ele vai dando vida, vivendo. Vai eu arrependi dos pecados e não peca mais? Claro que peca. Peca. Somos pecadores. Mas pecador arrependido, só que você não vive naquela prática de pecado. Você não é mais viver em rebelião com Deus. Já crê nele, é filho. Filho é filho, não deixa de ser filho. Então, por isso que ele está falando aqui. A ocasião é favorável, é aqui nesta vida, enquanto estão vivos. Enquanto estão vivos. Não é religião, não. Pode encher templos cheios. Se não tiver Cristo, está perdido. Estão vivos. Vivo por quê? Por que demorar tanto para encontrar com Deus, aceitar a Cristo? Esperar mais por quê? Esperar mais por quê? Esperar mais por quê? Pedir o batismo. Esperar mais por quê? Manifestar a fé. Não sabe o dia da manhã? 6. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça, sem as obras, dizendo: bem-aventurado aquele cuja maldade são perdoadas e cujo pecado são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Isto está em Salmo, de tanto que eu já li e já preguei nas casas. Está em Salmo, alguém pode procurar lá e ler. Está em Salmos 32, 1, 2. Alguém vai ler? Salmos 32, 1 e 2. Achou, irmão Paulo? Ler. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade
e em cujo espírito não há dolo. Amém? Aqui é o salmista dizendo. Esse salmo ele revela, ele mostra com maior clareza o terror do pecado. De um pecado não perdoado, que ele chama de bem-aventurado. Olha, bem-aventurado. Quantos que são bem-aventurados? Bem-aventurados, irmãos, felizardos, privilegiados. É para frente. Hoje aqui, nós sofremos, mas um dia nós não vamos sofrer mais. Quantos que estão gozando, que partiu desta vida gozando dessa bem-aventurança? Aquele que tem o pecado confessado, e aquele que não tem o pecado confessado. E depois ele fala da bênção do pecado, o pecado confessado, chamado de bem-aventurado, porque as iniquidades foram perdoadas em Cristo Jesus. Então esse salmo ele leva aos leitores, aos estudadores que estudam a Bíblia, que ouvem, dar uma olhada mais para Deus, um olhar com fé, para que nos conduz para os céus. Então, tanto Abraão, aqui voltando aqui em Romano, tanto Abraão como Davi, eles eram progenitores do Messias prometido. Avós, pais, ocupavam um lugar de um único da fé. E por isso que eles ocupavam um lugar único na fé. Bem-aventurado o homem, um homem abençoado, primeiro de receber a salvação de Deus. Ele é um bem-aventurado em seu Filho Jesus Cristo. Agora, pelas obras, ninguém é bem-aventurado. Ninguém recebe essa bem-aventurança. Bem-aventurado o homem que está em comunhão com Deus. Viver em comunhão com Deus. Orando, confessando os pecados e vivendo. E tudo aquilo que acompanha, bem como a salvação, tudo acompanha a salvação. Não são adquiridos mediante as obras, mas são efeito do dom do perdão e por causa da obra de Cristo. A ênfase nós devemos sempre dar: obra de Cristo. As orações em nome de Cristo. Não por causa das nossas, porque nós não temos nada. Nós não somos justificados se não tiver Jesus. Agora, se tiver Ele, nós somos justificados. Mérito humanos de qualquer tipo fica excluído. Ninguém merece. As iniquidades só podem ser perdoadas pela fé em Cristo, reconhecendo com o coração dilacerado. Tem um hino que fala dilacerado o coração. Dilacerado. Um coração, vamos usar a palavra assim, rasgado. Um coração afligido. Você tem que afligir o seu coração, como se rasgasse o coração para Deus, para Ele entrar. Então o Senhor não imputará o pecado para a pessoa que afirma sua fé unicamente, única, em Cristo Jesus e no que Ele fez na cruz. Aí passa a ter a vida eterna, passa a ter a vida eterna com Ele. E vai morar com Ele para sempre, para todo sempre, com toda a glória perfeita. Aí sim, porque Ele é perfeito. 9. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão, porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão.
isto vem a todos por igual. A fé como instrumento. A fé ela é como intermediário, como meio, como confiança em nosso Jesus Cristo, na obra dele terminada. A retidão aqui expressa, ela ou é selada por ele, o Espírito Santo, por meio da circuncisão. Já tinha sido imputada a ele quando ainda não havia sido circuncidado. A fé. Abraão, pois, serve de exemplo de todos os fiéis. Todos os fiéis que seguem a Cristo têm que olhar para Abraão. Abraão é um exemplo. Quando Deus disse para Abraão: sai da tua parentela, sai e vai para uma terra longe, uma terra que ele não conhecia. Você imagina? Quando Deus me chamou de Bauru para vir aqui, eu sabia onde eu vinha. Eu sabia o lugar de onde eu saí. Estava certo que teve alguns custos de sacrifício, né? Estava acostumado, estava junto já com a família, tudo. Estava lá, já estava acostumado. Com a igreja lá e tudo. Teve alguns sacrifícios. Mas isso não é nada. Em vista de Abraão. Então, nós cristãos, tanto judeus como gentios, mas para o judeu Abraão serve de cópia, porque a sua circuncisão retorna o momento da sua justificação, e para os gentios, porque ele recebeu a justificação da parte da circuncisão. 10. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não, na circuncisão, mas na incircuncisão. Então, esta pode ser a grande pergunta de todos os tempos. Devido à fé, Abraão foi declarado justo. Sempre o alvo é a fé. Foi declarado justo por Deus. Nós somos declarados justos por Deus pela fé que nós temos, que aceitamos Cristo. Então Deus ele olha no pecador convertido, ele vê a justiça de Cristo. Nós, irmãos, olha a diferença. Nós não temos justiça. Nós olhamos a ver para um irmão, para outro irmão, às vezes vemos os defeitos deles, às vezes a gente não olha o defeito nosso, olha muito dos outros, que deveria primeiro olhar os nossos defeitos. Não, aí nós vemos os defeitos, todos os defeitos. Agora, Deus não olha assim. Deus olha para nós, ele vê Cristo, o sangue de Cristo, a justiça do Filho, porque nós aceitamos ele. É por isso que pode dizer que nós somos salvos para sempre. Mas quem tem certeza que tem essa fé e o Espírito Santo habitando nele. Leia Romanos capítulo 8, procura lá, eu acho que é o versículo 8, é por aí que fala assim, é por lá, que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Descendo para baixo, deve ser versículo 8, por aí, por meio. Leia lá, por favor. E alguém também leia Gênesis 15, 6. Porque achou Romanos? 8, 9? Então, leia, irmão Paulo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Amém, que esqueci dessa aí. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém. Então fala assim, vós, vou ver se decora ele. Vós não estáis na carne, mas no Espírito. Não é assim que diz? Mas, se alguém, agora, lê de novo, completando. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Está vendo? Então tem que ter a certeza que tem o Espírito de Cristo, nascido de novo.
Agora vai lá em Gênesis, para nós pararmos, o capítulo 15, versículo 6. Olha, então essa pergunta aqui, né, faz de todos os tempos. Gênesis capítulo 15, versículo 6. Lá fala que Abraão também creu no Senhor. Olha lá em Gênesis, no comecinho da história. Leia. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Amém. E creu ele quem? Abraão. Nós estamos falando, o assunto é Abraão. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Por quê? É por crer. A Bíblia é por crer. Não sei que o pessoal faz confusão. Sempre as obras têm o lugar dela. E a fé é em primeiro lugar. Então, devido à fé de Abraão, ele foi declarado pelo justo por Deus, antes do pacto da circuncisão, que está lá em Gênesis, que foi lido agora, 15, 6. Então, vamos ficar quando começou. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Ou como é que se Abraão alcançou, como que nós não pode alcançar? Abraão é um homem que nem nós. É um homem. Ele alcançou por meio da fé. E nós podemos alcançando por fé. Olha, vem arrastando de lá que a fé. Irmão, fé. Sabe o que é fé? Aí somos irmãos. Não importa a igreja, o grupo que frequenta, que faz parte. É a fé. Se tiver Cristo, somos irmãos. Se tiver Cristo. Mas se não tiver Cristo, pode ser até da Batista, pode ser Batista. Mas se não tiver Cristo, só porque o nome está registrado, escrito e batizado tal e tal e tal e tal. Não. Ele tem que ser nascido de novo. Amém?